É isso aí, meu pessoal. Hoje, noite de quarta-feira, meu convidado é o grande jornalista Jorge Luiz Brasil. Vamos chamar ele, um bate-papo sobre o mundo das celebridades. Lembrando que essa live vai ficar salva aqui pelo Instagram e também estará no Thiago Comunicador no YouTube. Vou botar a foto aqui. Opa, já chegou nosso convidado. A música para e vamos chamar agora. Vamos lá, um momento de conexão agora. Opa, olá, como vai? Oi, Tiago, boa noite. Boa noite. Salve, salve. Salve, feliz 2021. Aliás, feliz ano todo, e me ensinou hoje uma amiga minha. Como é que você está? Primeiramente, obrigado por aceitar o convite. Imagina, querido, prazer. Aliás, primeiramente digo eu o seguinte: você pode me dar essa camisa, porque eu não vou conseguir passar essa live inteira sem imaginar que ela vai ser minha um dia. Ah, eu gosto muito do Amei. que remete à alegria, né? Então, eu acho que 2021 tem que ser um ano repleto de alegria também, né? Concorda comigo? Sem dúvida, claro, pelo amor de Deus, chega. Como diz o enredo da Viradouro para esse ano, que é a minha escola do coração, não Sim, vai ter espaço para nada, vai segurar tanta alegria que a gente vai ter esse ano. perfeito, que assim seja. E vamos bater um papo aqui sobre a sua carreira. Como você pode ver, ó, tem um slide que é dois Jorge. Olha só, dose dupla. Haja paciência para tanto Jorge. Para começar aqui, como que você descobriu a sua vocação de jornalista Eu descobri na faculdade. na faculdade? Na Sim, verdade é o seguinte, eu já tinha essa vocação, mas ela estava abafada por um desejo quase incontrolável de eu trabalhar com cinema. sim, Porque assim, eu amo televisão, eu vejo televisão desde que sou pequenininho, mas a minha paixão maior e absoluta sempre foi o cinema. Então eu queria ser diretor de cinema, roteirista de cinema, queria ganhar um Oscar. E eu botei isso na minha cabeça e fiz dois vestibulares para tentar entrar na faculdade de cinema da UF aqui em Niterói. Tá tudo bem com a sim, conexão? perfeito, pode Ah, tá. falar. E não consegui passar. Aí na segunda vez que eu tentei, eu falei assim, gente, já tô ficando velhinho, eu vou fazer uma outra faculdade. E o que, que eu posso fazer? E aí lembrei de comunicação social, tinha que ser da área de humanas, não havia possibilidade de ser outra área. Fui fazer Sim. comunicação social na faixa. Inicialmente para fazer publicidade, porque era uma carreira semelhante a de cinema, audiovisual. E lá na faculdade, estudando e tendo as matérias, eu fui me aproximando mais de quem dizia que queria escolher quando chegasse no quinto período, que você Sim. tem um momento que você tem que escolher, né? Você ia escolher jornalismo. Eu me aproximei mais das pessoas que iam fazer jornalismo do que quem ia fazer publicidade. E quando chegou no momento de decidir, eu lembrei muito de Lídia Bronde, que na época, e até hoje, era meu grande ícone, minha grande paixão assim nacional, que tinha feito três jornalistas em novelas. Ela foi a Mira em Baila Comigo, que era uma estudante de jornalismo, uma frila. Ela fez a Uhum. Bárbara em Corpo Santo, uma Perfeito. novela da Manchete, e fez a Solange do Prado no Vale Tudo. Lembrei dela e falei assim, gente, assim como as personagens de Lídia Bronze, vou fazer jornalismo. E aí a minha vocação profissional foi surgindo assim. Mas, quando você rememora, eu lembro que eu sempre fui muito curioso. Na época de escola, eu estudava no primeiro turno, e minha escola tinha três turnos. Tinha o turno da tarde e o turno Sim. da noite. E eu era tão bem informado, que alguém pode chamar de fofoqueiro, que eu sabia o que Sim. acontecia no turno da tarde e no turno da noite. E eu sabia de tantas histórias que eu acabava escrevendo, eu escrevia num papel. A minha tia me ajudava a datilografar. Era Sim. datilografia, não era digitação, era máquina de escrever. E ela rodava no mimeógrafo. Mimeógrafo é uma coisa que quem está aqui não vai fazer ideia do que se trata. E ela pegava aquelas folhas e eu colava na parede da escola, contando o que acontecia com os alunos, o que acontecia nos Olha, três turnos. Aí chegou uma hora que isso ficou tão popular que a supervisora da escola falou assim, em vez de lutar contra, falou assim, vamos estimular então esse lado dele. E ela criou um jornal mural, que na olha que época eu não sabia o bacana. que era.
E aí eu juntava uma galera que gostava disso também. E aí, em vez só de falar da vida dos alunos, a gente falava das atividades que a escola ia fazer. E aí eu já era jornalista lá no meu ginásio, que eu nem sei o que é hoje, mudou tanto a Sim. discriminação, né? Mas no meu ginásio, que hoje talvez seja ensino médio, eu já era jornalista e não sabia. E quando que a gente sente que virou aquela chave, né? Literalmente eu conquistei o meu espaço. Quando que você sentiu isso? Ah, eu acho que logo no meu primeiro emprego em jornal, Sim. porque eu sou aqui de Niterói, no Rio de Janeiro, né? E o meu primeiro estágio, na verdade, foi na ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eu era da assessoria de imprensa e era um estágio específico. E eu queria ganhar uma graninha para poder ir entrar no mercado, mas eu vi ali que não era exatamente o que eu gostava. Quando eu fui trabalhar, consegui bater na porta do jornal O Fluminense, que é um jornal centenário que tem aqui do outro lado da poça, como a gente brinca aqui no Rio de Janeiro, lá literalmente, eu bati na porta e consegui um estágio na marra. Eu lacei e consegui. Lá a minha chavinha virou, mesmo eu muito jovem, porque lá eu entrei como estagiário, eu virei uma brincadeira que a gente chamava de ghostwriter, porque o meu estágio acabou, mas eu não fui embora, eu continuei trabalhando lá informalmente. Aí eu fui contratado como repórter, lá eu virei editor do segundo caderno, isso muito antes dos 30 anos, bem antes Uhum. dos 30, antes dos Sim. 25 anos. Então lá mesmo, convivendo com Assunção, com Marcertal, com Gilberto de Abreu, com Elane Duin, com Ariadne Dias, então, era tanta gente boa com quem eu tinha uma troca tão bacana que lá, já bem novo, eu sabia que a chavinha tinha virado. Que não era só Perfeito. uma passagem que eu estava ali enquanto eu não conseguia trabalhar em cinema. Perfeito. Ali Agora, a chavinha virou. então foi a forma definitiva, conquistei o meu espaço, então. Tô chegando lá. Exatamente. Porque eu fui crescendo, né? Você quando vê que você está fazendo alguma coisa, qualquer atividade, e você cresce nela, isso te estimula, Uhum. isso te dá gás, isso te dá vontade de fazer sempre mais. E eu tive um chefe lá, que é o meu mentor, que era o José Carlos Assunção, infelizmente ele já é falecido, que ele investia muito na prata da casa, sabe? Ele dava oportunidade. Assim, eu era estagiário, o crítico de cinema, o Flávio Cândido, teve um problema estomacal, não pôde ir, ele sabia que eu era louco por cinema, ele me escalou para entrevistar Oliver Stone, lançando o JFK, isso em 91. Sabe, era uma responsabilidade tão monumental, porque o Oliver Stone tinha acabado de ganhar o Oscar de diretor por Platoon, em 86. Então, assim, ele estava no auge. Era uma responsabilidade monumental. E ele apostou naquele pivete apaixonado por cinema para fazer essa entrevista. Então, assim, quando você tem esse retorno, quando você se sente prestigiado, quando você sente que você está evoluindo, poxa, o cara me aproveitou no estágio, depois não deixou eu sair, falou para eu ficar lá, que ele ia me dando uma grana por fora enquanto ele não tivesse uma vaga. Ele cavou uma vaga para me contratar como repórter. Ele, quando teve a oportunidade Olha, dele crescer, ele me chamou para ser editor do segundo caderno. Então, assim, quando você sente que o que está fazendo tá sendo bem feito, as pessoas estão observando, aí você acha, você tem certeza que esse é o caminho certo que você tem que seguir, né? bom, agora a gente vai aqui para o nosso momento de baú de memórias, batizado E, de arquivo confidencial. Quando eu e, falei que você seria o entrevistado dessa noite de quarta-feira, a galera logo lembrou desse momento aqui. Eu vou colocar e você vai ai, que comentar. medo. Ah, Fala como é que foi a experiência e a repercussão também. gente, isso era um. Olha, gente, olha, que pessoa magra e com cabelos escuros. Gente, isso foi uma loucura, Thiago, Hum, literalmente uma loucura. Eu trabalhava no Jornal Extra nessa época, sim, e lá no Jornal Extra, em jornal geralmente é assim, revista também, mas jornal é mais. Cada repórter tem uma função específica de cobrir, de acompanhar a carreira de uma quantidade X de artistas e de produções de TV. Então, assim, eu cobria lá a perfeito. novela das 6 e das 7 e tinha uma gama de uns 5, 10 artistas que eu tinha que acompanhar. Se as pessoas espirrassem, eu tinha que saber. Se acontecesse algum babado em relação à vida delas, eu que era responsável para cobrir. E uma delas era Xuxa. E Xuxa também estava assim,
no auge da carreira dela, né? E aí eu sou muito determinado, é uma característica muito forte minha. Eu comecei a ir muito nos programas dela. Ela gravava ali no Teatro Fênix, no Jardim Botânico, não era lá no Projac, naquela longura. E todo dia que tinha gravação de Planeta Xuxa, eu estava lá. Eu perguntava, eu posso Marcando ir? Claro. presença. Mas porque eu sou assim, eu queria descobrir coisas dela. Quando o Sasha nasceu, eu fiz uma cobertura de nascimento de Sasha que quase me levou à estafa. Quando Sasha completou 1 ano, eu tive que ficar 1 mês antes do aniversário de Sasha cobrindo absolutamente tudo, do brigadeiro até o papel higiênico que ia ter na Casa Rosa para o aniversário. Era tudo. Então, assim, eu tinha que estar enturmado, eu tinha que ter fonte, eu tinha que conhecer as pessoas. E era um Planeta Xuxa, que era um programa delicioso, que era um programa que misturava aquela irreverência do Chacrinha com o Globo de Ouro. E a Xuxa tinha um quadro de entrevista, e ela é uma excelente entrevistadora. Então, assim, era uma delícia você passar aquelas horas lá cobrindo isso. Você acabava conhecendo todo mundo, você acabava conhecendo as pessoas do outro lado, a Marlene Matos, que todo mundo falava que era um monstro, que era uma criatura satânica, que era implacável. Eu conheci uma Marlene divertida, engraçada, bem-humorada, exigente, ranzinza, puxava sabe, a orelha no momento necessário, Sim. mas uma profissional divertida de trabalhar. E eu era muito presente. Então, quando ela resolveu fazer esse quadro novo no programa da Xuxa, Linguarudos do Planeta, ela, na verdade, chamou primeiro a Alessandra Medina, que é uma jornalista conhecidíssima aqui no Rio, que na época ela trabalhava na Contigo, da editora Abril, e ela falou assim, eu queria um casal, Alessandra. Ela falou assim, você não chama o Jorge? Jorge Brasil, ela, nossa, boa ideia, vou chamar ele, tem aquela cara de nerd dele, ninguém imagina que ele é fofoqueiro. Ela, nossa, ele é fofoqueirérrimo, ele é muito fofoqueiro. Aí a Marlene um dia me chama, Jorge, preciso que você venha aqui no Teatro Fênix. Eu, tá. Cheguei lá, a Alessandra não tinha falado nada, ela aí tinha assim, era um banco, 3 câmeras, ela falou, vamos sentar aí para fazer um teste de câmera. Eu, oi? Vamos fazer um teste de câmera. Fala qualquer coisa aí e conforme Tudo eu vou rápido. acendendo assim, as luzinhas da câmera, você vai virando. Então, tá. Aí eu falava besteira aqui, falava besteira ali, falava besteira ali. Ela falou assim, a cara tá boa pra câmera. Eu não tava entendendo chonga de bolhufas, né? E aí, quando acabou, ela falou assim, escolhi que você e a Medina vão ser os apresentadores do novo quadro do Planeta Xuxa, o Linguarudos do Planeta. Sim. Ela me perguntou assim, você topa? Não houve nada aquela aqui. Então, tem uma proposta para você. Foi, então, você vai fazer isso. Assim. Porque, na verdade, ela tinha razão. Quem, em sã consciência, diria não para Marlene, que era grande diretora? A Marlene era o Boninho da época. Quem iria dizer não para Marlene Matos numa chance de trabalhar com a Xuxa no domingo, que é o filé mignon da parte de programação não dramatúrgica da Globo? Quem iria dizer isso? Então, ela não passava pela cabeça dela. Eu não sou de dizer não também. Eu sou assim, eu primeiro faço, se eu quebro a cara, depois eu resolvo. Eu disse sim, mas aí eu tenho que conseguir autorização do local que eu trabalho. Lá para você vai ser tranquilo. Porque o extra é do Grupo Globo, eles não vão dizer não para a Globo. Beleza, fui lá, meus chefes adoraram a ideia, acharam divertidíssimo. Falou, vamos criar uma coluna então aqui, Linguarudo do Planeta, para além de você fazer fofoca lá, fazer fofoca aqui. E aí aconteceu que a Alessandra, lá na Abril, às vésperas de estrear o programa, de gravar o piloto, eles não liberaram ela. Tanto que quando eu fui gravar, ela falou assim, a Alessandra não vai poder vir, que ela não foi liberada. Eles mudaram de ideia, não liberaram. Você vai ter que fazer sozinho. E aí nesse momento, bateu um desespero acachapante, porque uma coisa é você botar a cara na televisão pela primeira vez na sua vida, você trabalhar com 3 câmeras, o Jornal Nacional trabalhava com 1 ou 2 no máximo, eu teria 3 câmeras para trabalhar, era assim, era um luxo para a época. E sozinho. Porque uma coisa é você interagir, ter uma pessoa do lado e brincar, eu e o Alessandro somos muito amigos. Foi desesperador e eu sem nenhuma preparação, sem nenhum treino, sem nenhum nada. Quando eu fiz o telejornalismo na UF, a câmera quebrou. Então eu não cursei a telejornalismo com câmera. A gente fazia como se fosse, mas não era gravado. Então nem essa experiência na faculdade eu tive.
Entendi, E aí era perfeito. uma coisa louca. Os primeiros programas eram assim: Jorge, vira devagarzinho a câmera, o rosto para outra câmera, tá? Então tá. Aí eu falava: Tiago, aqui é o Jorge Bracum. E fazia umas giradas bruscas da inexperiência. Mas foi divertidíssimo. Eu fiquei do ano de 99 inteiro fazendo. A Marlene decidiu que no ano seguinte ela iria mudar o estilo, em vez de ser programa de fofoca, seria um programa de desmentir fofocas, seria isso é verdade ou mentira, que sairia um boato sobre, sei lá, Thiago ganhou essa camisa da Xuxa. Eu teria que entrevistar o Thiago e perguntou: Thiago, essa camisa foi a Xuxa que me deu? Não, Jorge, eu que Sim. comprei em Nova York ou no Fashion Week. Só que acabou que mudou, foi mudando tudo gradativamente lá no ano 2000 mesmo, a chegada dos anos 2000, os temidos anos 2000, e o programa não rolou, mas assim, foi delicioso de fazer. Aí depois disso eu fiz o programa da Lili, que era um programa da Liliana Rodrigues, que era na CNT todo dia de manhã, eu ia pelo menos 2 vezes a semana. E aí fiz alguns outros programas muito rapidamente, mas nunca foi assim um objetivo, quero ser apresentador do programa, vou... Nunca foi. Aconteceu nesse período e... Fluindo naturalmente. Exatamente. Agora, uma coisa que eu achei curiosa aqui foi uma participação sua também, que eu gostaria que você comentasse, né? Que mostrou até um pouquinho o lado do seu bastidor, né? Da sua vida também. Do que se trata? Reformas de casais. Nossa. Isso foi outro momento assim delicioso da minha vida. Foi um programa da GNT, Reforma de Casais, em 2017, que era para fazer aquele tradicional programa de reforma de uma casa, mas de uma Sim, sim. forma mais divertida, como se fosse um game. Então, assim, duas arquitetas, no caso, essas meninas que estão... Esse é o Walter, meu companheiro, esse é Arthur, Sim, meu sim. filho. A Carol, que está aqui à direita do Walter, à minha esquerda, era a arquiteta dele, e essa que está aqui, a Gabi, a Gabriela Eloy, elas são de um estúdio de arquitetura fantástico que tem aqui no Rio, o Eloy Freitas. Nossa, elas são magníficas. E aí, cada uma... a gente escolheria um cômodo da casa que a gente queria reformar, a gente escolheu o quarto, e cada uma teria que pensar uma proposta para esse quarto de acordo com a personalidade de cada uma. Então, o Walter quis um quarto zen, como se fosse um spa, e o meu quarto foi um quarto de cinema. Olha. Literalmente, como se fosse uma sala, uma mistura de uma sala de projeção com uma sala de exibição. E aí a gente competia, tinha umas dinâmicas para fazer de brincadeira, de uns games. Tinha também votação de internet, votação de jurados. E foi assim, uns 10 dias de gravação num clima tão delicioso, com essas duas meninas que são incríveis, com toda a equipe de produção que tinha lá na GNT na época. Olha, foi tão maravilhoso que quando acabou, bateu até uma tristeza. O Walter, por exemplo, que nunca tinha gravado nada, é mega tímido e na dele, não é uma pessoa expansiva, assim, como eu. Ele acabou, no primeiro dia que não tinha gravação, ele falou assim, poxa, bateu saudade de gravar. Aí ele brincou assim, agora eu entendo o que não acontece com essas pessoas que ficam muito tempo na televisão, quando de repente perde o programa ou sai do ar, o desespero que dá. Porque assim, a gente em 10 dias se apegou tanto, que imagina quem fica a vida inteira fazendo isso, um dia perde. Verdade. Realmente uma coisa difícil. Mas foi delicioso, isso foi em 2017, e sempre reprisa. Essa semana passada mesmo reprisou 2 vezes, aí todo mundo fica mandando vídeo, mandando foto. E foi uma delícia, a gente pôde mostrar um pouco da nossa vida. Meu filho estava pequenininho, agora ele já está um homem, apesar de ter passado só 4 anos, né? Mas foi delicioso, gente. Que momento lindo. Olha, a vida de um jornalista, né, a gente já sabe que é pura relação, não tem nada de glamour. Mas é muito bom receber um presente. Você recebeu um presentaço que eu vou colocar aqui. Eu gostaria que você comentasse como foi que chegou até você. Olha só. Menino, você pode ver que eu tô até de camiseta, né? Eu estava na piscina, aproveitando Sim. um recesso que eu tive agora nesse final de ano. Esse é um livro que as filhas do Silvio Santos fizeram quando ele completou 90 anos. Foi um presente para ele, é uma fotobiografia. É um livro deslumbrante, feito em papel couché, com capa dura, com sobrecapa, com fotos fantásticas. E eles deram de presentes para ela. É um livro de tiragem limitada, são apenas 1000 edições. Eles fizeram apenas 1000 edições e distribuíram
para pessoas que eles consideravam relevantes no lado pessoal e no lado profissional, para o Silvio. Perfeito. E eu já tinha ficado apaixonado quando eu soube desse livro e eu fiquei encantadíssimo. A minha amiga Márcia Piovesan recebeu o livro uns dias antes de mim e falou: Jorge, eu ganhei o livro, meu amiga, que maravilha, parabéns. Mas nem poderia imaginar que eu, esse humilde jornalista do Rio de Janeiro, conterrâneo de Silvio, que é carioca, né, iria estar entre esses 1000 premiados, esses 1000 abençoados. Foram somente 1000, né? Apenas 1000 livros que eles fizeram, para distribuir para 1000 pessoas que fizeram parte da trajetória de 90 anos do Silvio. Entendeu? Então, assim, desses 90 anos, escolher 1000, eu que tenho 52, escolher 1000, eu ia ficar desesperado, imagina nesse caso. E eu estava na piscina, curtindo meu solzinho raro, que choveu o final de ano quase todo aqui no Rio, e aí me toca a campainha meu filho. Pai, é um pacote pesado aqui do correio. Aí eu fui lá, me arrastando minha corrente. Quando eu abri, eu só não caí para trás porque eu estava sentado. Porque eu fiquei, quando eu abri aquilo que eu vi que eu tinha recebido o livro, eu não acreditei, porque já era uma honra as Atílias, a Iris, a Bravanel terem enviado esse livro para mim. Mas eu não sonhava que, ao folhear o livro assim rapidamente, até para mostrar para os seguidores que eu fiquei tão empolgado, que quando eu cheguei numa determinada página que estava referente ao Troféu Imprensa, que eu, além de ter recebido o livro, eu estou no livro. Que eu fui exatamente dessa foto. Eu fui jurado do Troféu Imprensa 2 anos, em 2017, e aí em 2018. Quando eu vi essa foto, gente, isso eu não gravei porque foi o vexame, eu caí eu abri um berreiro. Meu Deus! Porque pensa assim, você estar numa obra, uma obra literária, seja ela de que forma for, você está eternizado. Justamente. Isso que eu ia falar. Você está eternizado ali, e eu estou eternizado na trajetória do homem de comunicação mais importante do mundo. Então, assim, eu fiz um vídeo sobre isso, aí eu recebi internet, aquela coisa, né? Eu recebi elogios, parabéns, gente ficando feliz com a minha alegria, mas muita gente assim, precisava babar tanto ovo. Aí eu falei assim, preciso, gente. Qualquer ovo que eu for babar de Silvio Santos vai ser pouco, porque ele é um mito nesse país. Você pode não concordar com a posição política dele, você pode achar que ele faz brincadeira, você tem direito a tudo. Agora, ignorar a importância desse homem para a comunicação brasileira não tem condição. E aí estou eu, cara, na segunda vez. Troféu Imprensa tem, sei lá, 40 anos, 50 mais de 50 anos já. De Troféu Imprensa. Quantos Troféu Imprensa o Silvio já apresentou? E justamente a foto em que eu está escolhida nesse livro tão afetivo e importante. Foi uma coisa assim, e eu faço aniversário dia de Natal, então assim, foi um presente que eu ganhei, um presentaço, gente. Quem achou que eu exagerei, que eu fiz vídeo demais, não estou nem aí. Eu estava compartilhando minha alegria com as pessoas que me acompanham, com as pessoas que gostam de mim, até com quem não gosta de mim, eu também quis compartilhar minha alegria, que a gente tem que levar alegria para quem gosta da gente, para quem a gente não gosta, que se todo mundo ficar bem, o mundo flui melhor. Então, assim, realmente, Thiago, foi muito emocionante. E eu só me toquei depois. Jorge, você fez foto, você fez vídeo, tudo de camiseta saindo da piscina. Era para eu ter colocado um smoking, sei lá, entendeu? Mas foi da força da emoção, assim, daquele momento de emoção mesmo. Agora, uma pergunta que eu tenho é a curiosidade de que você até falou, mencionou várias vezes, é bom também frisar a incrível versatilidade dele e a disposição dele gravar também o Troféu Imprensa, né? Que é incrível. Rapaz, é como se fosse um ao vivo. É ao vivo. Só não é ao vivo porque não está sendo exibido, mas é ao vivo. Ai, olha isso, gente. Ainda tem esses momentos que a gente faz para... Eu não sou de tirar foto com artista. Geralmente eu gosto assim, quando eu estou fazendo uma entrevista, aí o fotógrafo faz uma foto. Eu posso contar nos dedos as vezes que eu parei para tirar foto com um artista. Uma outra vez foi com a Elizabeth Savala, por quem eu sou absolutamente apaixonado, e esses 2 momentos com o Silvio. É uma coisa assustadora, Thiago. É de assustar. A primeira vez, em 2019, aí nesse momento, eu já tinha tido a experiência do ano anterior, eu já não levei um susto. Mas em 2017, quando eu fui fazer a primeira vez, a gente chega muito cedo lá, a gente chega cedo que eu digo assim, para gravar um programa de longa duração.
Então a gente chegou umas 9 horas da manhã, ia começar a gravação às 11, o Silvio estava lá desde as 7. Ele foi o primeiro que chegou para fazer a maquiagem dele, fazer o cabelo dele, se arrumar. E aí você fica lá o dia inteiro. E aí ele vai primeiro para a plateia, ele vai esquentar a plateia. Porque é o que eu falei outro dia numa live, ele não é apenas um apresentador de televisão, ele é um animador de auditório. Ele não vive sem a plateia. Por isso que a gente entende bem ele não ter desejado fazer programa virtual, programa com plateia virtual, porque ele é um homem de plateia. Ele fica meia hora antes de começar o programa contando piada, tirando foto com as pessoas, porque a plateia realmente é o alimento de vida e de amor e de profissão dele. Então ele fica lá meia hora antes da gente entrar, dele chamar a gente, animando as pessoas. Para quando a gente chegar, a plateia já está quente, já está interagindo. E aí ele chama a gente por volta de umas 11 horas da manhã. Ele já está lá desde 10h30. Sendo que ele chegou às 7. Isso na época com 86 anos, se não me engano. E aí lá você fica gravando, mas fazendo ao vivo. Não, eu não lembro em 2017, por exemplo, se teve uma interrupção. Em 2018 teve, porque deu um problema numa câmera, mas do contrário você faz contínuo. Aí, em determinados momentos, por exemplo, nos breaks de comercial, é que você pode fazer um xixi, beber uma água. Eu, então, que sou glutão, eu sou muito comilão, toda hora eu tinha que ir no camarim para comer um salgadinho, que tinha um camarim maravilhoso, com um buffet maravilhoso pra gente. Toda hora eu tinha que ir lá. Eu ainda roubava uns para levar para lá para comer debaixo da mesa, enquanto eu não estava falando, porque eu sou muito glutão. E aí você vai fazendo isso até por volta de umas 7 da noite, quando encerra. Aí depois eles dão uma enxugada para não ficar uma coisa muito louca. E aí, o mais assustador é o seguinte: eu, morto de cansado, morto de sede, fiz xixi 200 vezes, comi 200 vezes. O Silvio, no momento que ele estava lá no palco, em pé, sem cadeira, que a gente sentado, ele em pé. Incrível. Lá ele estava, ele não saía para fazer xixi, ele pedia um copo d'água, ele não saiu para lanchar, Intacto. ele não saiu para almoçar. Era uma coisa de você ficava olhando assim. Eu não posso estar cansado, gente. Eu não posso estar cansado. Se esse homem de 86 anos está aí inteiro, entregue, eu não posso estar cansado. Eu não tenho o que dizer que eu estou cansado. Foi um impacto tão forte que eu senti, Thiago, essa primeira vez. Eu já tinha conhecido ele antes, em 2 outras ocasiões, quando ele foi enredo de escola de samba aqui no Rio de Janeiro, na Tradição, e quando eu participei do grupo da bancada de blogueiro do Teleton, em 2012, mas dessas 2 vezes tinha sido muito rapidamente. De longe, assim, me aproximei pouco dele. Essa primeira vez, em 2017, ele fazendo tudo isso, eu fiquei impactado. Eu falei, meu Deus, que coisa impressionante. E é isso, ele é um homem de plateia, ele é um homem de auditório, ele é um homem que ele precisa daquele contato vivo, daquele momento, e ele é aquilo que você vê na televisão. Entendeu? Ele não é aquela pessoa que desliga a câmera e ele tá blaseiro, ele não fala com você, ele no intervalo ele te sacaneia, ele brinca com você, me chamou de galã de novela mexicana. Sabe, é aquilo ali que você viu na televisão, você, tendo a opinião que você tiver, é o que está por trás dos bastidores. Então, assim, é impressionante. Impressionante. Uma figura da importância do Silvio Santos para a televisão e para tudo, né? Para tudo, no mundo do empreendedorismo, tudo, etc, etc, etc. O que você pode resumir Silvio Santos? Gente, é comunicação. Ele é comunicação. Em todos os sentidos que você pode imaginar. Entendeu? Porque, ainda mais nesse dia, a vitalidade dele é uma coisa que impressiona, assim, mas é o poder de comunicação que esse homem tem. E um poder de comunicação muito forte com as massas. Mas essas massas, você vai pensar assim, só a classe C, B... Não, com qualquer massa. Entendeu? Que você vê, claro que o povão é o que mais abraça ele, que ele faz no programa popular, mas ele atinge qualquer público. Então, assim, o poder de comunicação dele é uma coisa realmente admirável. Não tem quem faça igual. É como são realmente esses grandes. Né? Não tem quem vai fazer igual o Chacrinha. Não tem quem vai fazer igual a Hebe Camargo. Quem vai fazer igual o Jota Silvestre. E dentre todos esses mitos, nenhum é maior do que o Silvio Santos, com certeza. Perfeito. Agora, uma curiosidade que eu tenho aqui, que é necessário para um artista ser uma capa da revista? O que é necessário? Aqui já temos uma aqui, ó, que é
Ah, o Fiuk, a nossa capa mais nova. Olha, o Thiago, aí eu vou ter que te responder dependendo da revista que eu estiver trabalhando. Porque eu já Sim, trabalhei em várias. Eu trabalhei em vários jornais. Então, olha, eu trabalhei no jornal O Fluminense, no jornal Extra, no jornal O Dia, no Correio Brasiliense, no Diário de São Paulo. Trabalhei em vários jornais. E em revista também. Trabalhei na Amiga, trabalhei na Mulher de Hoje, trabalhei na Contigo, tive uma coluna na Mais TV e estou na minha novela há 20 anos. Então depende da revista. Por exemplo, na Contigo é a celebridade, a vida da pessoa, é um deslize que ela dê, é um novo amor, é uma aspa mais bombástica, é uma maternidade, é um desejo de ser mãe, é uma traição, é um casamento. Então, assim, é a vida da celebridade longe da tela. A minha novela é exatamente o contrário. A capa de minha novela, em tempos normais, é novela. É novela. Até porque sim, você não sim. pode fugir do nome da revista. Então, a capa dessa revista que eu faço é novela. Nesse período pandêmico, que a gente está com novelas de reprises, a gente tem alternado. A gente dá duas capas de trama de novela e uma capa de celebridade. Mas aí vem a diferença. O que é necessário para ser capa da minha novela? É a vida, sim, mas a carreira da pessoa. É o que o artista Há um tem. conjunto ali, né? É um conjunto, mas o que sobressai é a parte profissional. O que a pessoa tem para mostrar de bom e para contribuir dentro da sua carreira para a comunidade, para a sociedade, para o Brasil, para os seus fãs. No caso do Fiuk, essa matéria foi feita dia 17 de dezembro, antes de começar esses rumores de que ele estaria no Big Brother Brasil. Então, assim, a gente já ia da capa dele, porque assim, a gente fala, é o ano do Fiuk, e é o ano dele. Por quê? Ele está fazendo 2 filmes, um filme, inclusive, com o pai, Fábio Júnior, e com a irmã Cléo Pires. Ele vai lançar um EP de uma música própria. Ele vai lançar mais 2 músicas com Jorge Benjor, que é um ídolo dele. Ele tem um projeto para televisão mais no final do ano. Ele tem um projeto também para show. Ele tem projeto para internet. Então, assim, ele tem esse 2021 já dominado. Ele vai estar em todas as plataformas, ele vai estar mostrando mais esse lado musical dele. E aí surgiu essa história do Big Brother. A gente foi atrás dele de novo para perguntar. E aí ele deu respostas muito evasivas. Então, ele deu respostas como: é, eu vou fazer agora aos 30 anos coisas que eu jamais imaginei que eu faria aos 20, que aos 20 eu diria, nunca vou fazer, nunca faço, e que aos 30 eu me permito fazer. Sei lá, pode ser fazer um papel de um travesti no filme? Pode. Pode ser participar do Big Brother? Pode. Por isso que a gente botou aí o ano de Fiuk, Entendi. cheio de projetos e também cotado Big Brother Brasil. Então, assim, a gente não conseguiu arrancar dele se ele vai estar, mas ele deu muitas respostas evasivas que nos fazem acreditar que ele vai estar no Big Brother Brasil. Então, assim, no caso de minha novela, é a vida profissional, é a carreira, é a importância dessa pessoa que tem para a televisão, que tem para o meio artístico, que aí pode ser um jovem como o Fiuk, pode ser uma atriz já com 20 anos de carreira, como Juliana Paz, pode ser um ator mais velho, como Lima Duarte. Na minha novela, o que a pessoa tem de melhor da sua carreira. Agora, nas outras revistas, realmente é a vida pessoal que importa. Então, cada uma há o seu padrão e o estilo a ser Exatamente. seguido. A sua linha editorial, né? Como a gente costuma dizer. Vamos lá. Aqui temos uma imagem aqui. Ah, gente. Comenta pra gente, qual foi esse momento? Que é o seguinte. é, Eu quero, inclusive, homenagear esse rapaz que está aí do lado, é o Carlos Ramos. Ele faleceu tem uns 2 a 3 anos. Ele foi um repórter. Eu não gosto de falar velha guarda, mas assim, um repórter de uma importância dentro desse segmento de celebridade monumental. Ele trabalhou em todos os veículos de comunicação que você pode imaginar. Era uma pessoa queridíssima pelos artistas, pelo meio artístico. Ele faleceu e a última pessoa com quem ele trabalhou foi comigo em minha novela. Então é o seguinte, eu sou uma pessoa atípica em várias situações, e principalmente no local de trabalho. A minha redação, agora que a gente está nessa coisa mais distante, home office, é diferente. Mas quando eu tinha uma redação formal, um escritório, era uma situação muito atípica. Porque eu não sou uma pessoa formal, eu não sou aquele chefe
que fica só distribuindo ordens de longe. Eu gosto de botar a mão na massa, eu gosto de trabalhar e eu gosto de um clima de profunda e absoluta alegria. Maravilha. Eu não sei trabalhar num ambiente que não tenha alegria. E, inclusive, lá na Editora Abril, que eu trabalhei durante muitos anos, eles brincavam que eu era um ótimo solucionador de crises. Então, assim, se tinha alguma revista, alguma publicação que estava em crise, eles me deslocavam por um tempo para eu ir resolver a crise e depois voltar para a minha novela. Aconteceu isso num período lá. E aí, nessa temporada, a gente já estava na Editora Caras, que eles tinham um esquema de trabalho diferente, as pessoas ficaram mais na dela, mais discretas, como é em qualquer lugar, né? Não era um ambiente muito festivo. Durante a tarde, a gente parava de trabalhar para um falar da vida do outro, para lanchar, para fazer. A gente todo dia tinha bolo, por algum motivo. Estamos felizes, comprávamos bolo. Tínhamos que comemorar, comprava bolo. Tinha que... Então, todo dia tinha um bolo, a gente parava para lanchar e para brincar, para divertir, para ver alguma coisa. Era aquele momento de recreação que um amigo meu brinca que eu que instituí isso antes do Google. Né? Que o Google tem muito esse clima, mas na verdade o Google me copiou. Que era esse momento de lazer. E aí, esse aí foi um desses momentos que eu falei assim, gente, vamos fazer uma foto para o meu editorial estilo pose de seriado americano? Que cada um fica numa posição, faz uma cara. E aí tá a Priscila, que trabalhou comigo na minha novela, e hoje ela trabalha comigo no site Mais Novela. A Tatiana Ferreira, que trabalhou comigo na Contigo e na minha novela. E agora ela trabalha na Estampa, que é talvez a maior assessoria de imprensa do país. E aí a gente parou para fazer essa pose de foto de cena, foto de divulgação de série. Eu estava com esse corpinho ainda, do qual eu muito tenho saudade. Então foi esse momento que a gente parou durante a tarde para lanchar, para comer, e eu quis fazer uma foto. Vamos fazer uma foto. E aí a gente fez essa foto estilo seriado de novela, seriados americanos. Bom, a pergunta que eu tenho aqui, né? Estamos vendo aqui a imagem, né, com o trabalho de equipe, redação. O que a pandemia mudou na sua rotina de trabalho? Quais foram os desafios? Olha, você vai ficar surpreso com a minha resposta. Na prática, não mudou nada. Sim. Porque quando chegou a crise de 2013 e 2014, que começou a devastar todo o mercado de revistas, de jornalismo, começou a devastar o jornalismo, revistas fechando, sites acabando, quando começou aquela desgraceira toda, eu fui um dos primeiros a buscar uma alternativa, e que foi o home office. Eu também morava muito longe do meu trabalho, eu moro em Itaipu, Niterói, eu trabalhava em Ipanema, eu levava 2 horas, 2 horas e meia para ir, 2 horas para voltar. E aí eu estruturei isso de fazer um home office. Então, assim, eu estou desde 2014 trabalhando em casa. Já era uma rotina, já que um hábito. Então, assim, eu não fiquei nisso. Essa parte não me causou nenhum transtorno. Eu já estava nesse hábito, a minha equipe também já fazia home office. E a gente conseguiu trabalhar nisso e, ao mesmo tempo, manter uma unidade. A gente usa muito WhatsApp. A gente consegue se manter unido mesmo à distância. Mas, então, nesse segmento assim, prático, não me mudou nada. Eu já estava habituado, outras pessoas sofrem disso mais do que eu. Mas me devastou na parte de distribuição de revista, porque com a pandemia a gente não conseguiu distribuir revista para o Brasil todo. A revista ficou basicamente sendo distribuída na grande São Paulo. Nesses 10 meses de pandemia que começou a espalhar um pouco, aí saiu do centro de São Paulo para cidades do interior, aí começou a chegar em algumas cidades do sul do país, algumas cidades de Minas, e agora, muito devagar, está começando a se expandir para o resto do país, porque não tinha distribuição, não tinha quem levasse a revista da Gráfica de São Paulo para o resto do país. Então teve essa questão. A gente teve que criar também uma assinatura de uma revista digital para manter relevância fora do eixo São Paulo, para as pessoas continuarem tendo acesso à revista, mas fã de revista gosta de papel, de folhear. Sim, sim. Entendeu? Então, as pessoas, apesar de toda a tecnologia, sentem falta. Eu sou assim, eu gosto de ler a revista na mão, eu recebo o jornal até hoje na mão, papel. E mudou nisso e no trabalho mesmo, no material de trabalho, no nosso matéria-prima.
Porque a minha novela é uma revista de novela, que a gente tem que dar capa de novela. E como é que você faz da capa de novela bombástica de novela reprise? Então a gente teve que descobrir, dentro das novelas reprises, tramas que não foram tão abordadas quando a novela passou a primeira vez, e a gente dá agora com uma nova roupagem, com nova... A gente teve que se desdobrar, a gente teve que usar muito da criatividade para criar matérias, já que a gente não tinha mais matéria Outro de ponto de show. vista, né? É outro ponto de vista e outras abordagens mesmo. Quer dizer, a gente não teve uma matéria de show, uma matéria de filme, uma matéria de... Vamos fazer uma matéria de comportamento que eu gosto muito de ter uma revista de novela que aparentemente é fútil, mas que ela tem a função dela. Tássio Christopher aqui, meu querido. Um abraço. Que parece que é fútil, mas ela tem uma função social que é entreter, que é levar alegria, sonho, fantasia e diversão e informação para esse núcleo de pessoa que gosta dela. E eu gosto também de usar a trama da novela, o produto que está sendo exibido na televisão, em algo que possa servir para a vida útil da pessoa. Então, assim, a gente faz muita matéria de moda, de saúde. Então, quando teve essa questão da identidade de gênero, da Ivana, a novela das 9, A Força do Querer, a gente levou isso muito para a vida real. A gente explicou minuciosamente o que era a questão de gênero e como as famílias poderiam reagir. A gente procurou consultores. Então, quando tem alguém que tem algum tipo de doença ou deformidade, a gente leva para a vida real para esclarecer as pessoas. No caso da Raíssa, da Fazenda 2, com quem eu vou fazer uma live amanhã, que tem transtorno de borderline e que a Record não informou a seu público e nem a quem estava lá dentro, a gente pegou esse transtorno de borderline, levou para a vida real, explicou do que se trata, como se cuida disso, como se convive com isso, que é trazer essas questões da ficção para a vida real, porque a ficção se alimenta da vida real. Né? A Bibi Perigosa, por exemplo, existe. É a Fabiana Alvarez Escobar, exatamente. Então, assim, eu sempre procurei fazer isso. E foi mais difícil, está sendo mais difícil fazendo na pandemia, quando você tem novelas só reprise. Então, assim, a gente ainda buscou, dentro das novelas reprises, elementos que você pudesse trazer para o nosso cotidiano hoje e de que forma contribuir também para a vida da pessoa em casa. Bom, 2020 também foi o ano da repercussão dos reality shows, né? O que você atribui, no seu ponto de vista, por exemplo, o BBB bombar, a Fazenda? Será que a gente se viu confinado, o brasileiro se viu confinado dentro dessa situação? Que bombou tanto? Tem duas questões. Assim, no caso do Big Brother Brasil, ele pegou a reta final da pandemia, né? Podemos dizer assim. Então, assim, era uma forma da gente, quando começou o lockdown, quando começou aquela situação absolutamente assustadora, a qual nenhuma geração com quem a gente convive no dia a dia viveu antes, ninguém viveu antes, só quem estava em 1917, 19, na época da gripe espanhola, mas ninguém nunca tinha vivido essa situação, então era tudo muito novo, muito assustador. E o Big Brother Brasil, como as pessoas passaram a ficar em casa, as pessoas ficavam meio perdidas. E o Big Brother Brasil era um norte. A gente sabia que domingo tinha a formação do paredão, que terça-feira tinha a eliminação, que quarta-feira tinha festa, que quinta tinha eliminação, sexta tinha festa. Era uma espécie de norte para a gente, nos guiar durante a semana e não ficar perdido. Gente, hoje é segunda, quarta, tinha essa situação que era engraçada. E também, como eles estavam muito protegidos lá dentro, era uma forma da gente não poder abraçar ninguém aqui fora, mas poder ver as pessoas se abraçando e tendo uma vida que a gente teve e não estava tendo mais. Perfeito. Então, tinha muito essa característica de você viver o sonho deles junto com eles. E sem falar que foi um elenco, no caso do Big Brother, sensacional, espetacular, sabe? De personagens muito vivos e muito táteis e muito interessantes e muito complexos, com muitas camadas. Então, realmente, foi talvez o melhor Big Brother Brasil realmente que tenha tido. E no caso da Fazenda, tem outras características também. Tem essas mesmas, de a gente poder ver as pessoas lá podendo levar uma vida normal, de se abraçar, de se beijar, de poder namorar, de poder se aglomerar sem risco. Tinha esse lado também que era um alívio para a gente. Agora, o que a Fazenda se deu muito bem também foi da falta de opção, né? Porque você não tinha mais nada, porque não tinha mais nada para fazer, a não ser ver a Fazenda.
Eu vi o MasterChef, foi uma frustração. A Band deu um tiro no pé de fazer um MasterChef semanal, em que pegavam um número X de cozinheiros para cada. Toda semana tinha um MasterChef, aí no final do ano os vencedores competiram e elegeram o MasterChef do ano. Mas foi muito ruim isso, eram pessoas muito fracas, eram pessoas muito sem carisma. Então a gente não tinha. Eu, por exemplo, eu não sou muito fã da Fazenda. Eu fui muito fã desse A Fazenda. Eu vi ele inteiro e acompanhei tudo, gostei dos personagens. Adorei a Raíssa, adorei Jojo, adorei Lid, a Esté, tinham vários personagens, o Matheus, vários personagens que eu gostei muito, o Lipe, o Lucas. Mas se você parar para pensar, a gente não tinha outra coisa para fazer. Então a gente não sabe até hoje, inclusive o diretor, ele comentou isso também, que vamos ver quando acabar a pandemia, como vai ser uma fazenda normal, como vai ser essa reação, se a gente realmente acertou nas brincadeiras, nos personagens, participantes, ou se era realmente falta de opção. É uma coisa que talvez a gente nunca vai descobrir. Uma dúvida se era o por acaso, né? Então, assim, mas foi realmente o que aliviou a nossa vida. Aliás, o Thiago, você sabe muito bem disso, que apesar de tão massacrados, de maneira geral, os artistas, por tanto preconceito, por tanta ignorância, eu tenho uma preguiça monumental toda vez que eu vejo alguém, um artista, protestar contra alguma coisa e ver um idiota. Porque agora você não tem mais a Lei Rouanet. Sequer sabe escrever o nome da lei. Eles escrevem a Lei Rouanet dos nomes. Uma vez eu fiz uma lista, eu achei 15 maneiras diferentes. E eles sequer se preocupam de ir no Google, não precisa ir em alguma pesquisa muito elaborada. Ir no Google para descobrir do que se trata a Lei Rouanet. Que a Lei Rouanet não é uma lei que distribui dinheiro para as pessoas, como o Silvio Santos fazia com o aviãozinho no programa dele. Era uma lei seríssima, que tinha 1000 etapas. Então, assim, aí você vê essa gente ignorante protestando e criticando. E, na verdade, se a gente tem hoje alguma sobriedade, algum respiro, foi pela arte. Verdade, foi concordo. Pelas artes, pelas lives musicais, pelas lives de entrevista, pelas lives de teatro, pelas manifestações que a gente conseguiu trocar na internet. A arte salvou a gente de um suicídio coletivo, sabe? Perfeito. Também a pessoa que critica não tem bom senso, né? Falta o bom senso da pessoa. Tem, e é um bando de papagaio que ouve alguém falar e vai replicando. É um cansaço monumental. E toda vez que eu leio, eu falo assim, por favor, se informa, pelo menos dê um Google, joga no Google, pelo menos quando você protestar sobre algo, você saber do que está falando, para não passar vergonha. O domínio do assunto. E essa questão que você está trazendo aqui para a gente se reflete nesse pensamento aqui, olha só. O que você aprendeu na sua profissão de acordo com o pensamento do dia do Jorge? Olha a pergunta que eu faço. Está perguntando para mim ou para quem está assistindo? Para você e todos aí também que estão nos acompanhando. Rapaz, isso é uma atividade, é uma brincadeira, é uma pensata que eu faço toda segunda-feira. Né? Então, toda segunda-feira eu posto uma foto minha com uma letra de música, um pensamento meu, um pensamento de alguém. E aí, dependendo do meu estado de humor, vai uma coisa assim. Entendeu? Porque é muito que acontece isso na internet. Deixar a gente se permitir que os idiotas estraguem o nosso dia. Entendeu? A gente não pode. Rede social é uma maravilha. A gente aprende, a gente ouve opiniões diversas, a gente troca experiências. É uma delícia. Só que tem gente que está na internet basicamente para tumultuar. Verdade. Para trazer a discórdia. E isso dá muita preguiça. E esse é um exercício que eu fiz aí para as pessoas. Não deixem esses idiotas estragarem sua vida, porque eu vi, apesar de eu saber disso, eu me traía várias vezes. Me pegando, deixando gente idiota. Porque quando você ouve uma opinião bem embasada, uma opinião bem formada, isso te faz pensar, isso te faz refletir. Você peraí, gente. Eu já aconteceu diversas vezes comigo. Eu estava totalmente ciente da minha opinião, totalmente certo do que eu estava pensando, e aí vem uma pessoa com uma frase, ou uma pensata, ou uma colocação que não tinha me ocorrido. Eu parei para pensar,
refleti e fui atrás dessa pessoa e falei, olha, já tinha razão, e agora eu estou pensando assim, isso é muito bom. Pessoas inteligentes mudam de ideia. Pessoas A mente inteligentes. aberta também, né? Exatamente. Você ouve o que o outro fala, digere e aproveita ou não. Porque o que acontece com muita gente é que você não ouve, você apenas escuta e sai. Então, assim, não deixe gente idiota estragar seu dia. É uma coisa que eu estava dizendo para mim mesmo. Mais do que para qualquer pessoa. Não permitir isso. Gente, eu não estou Bom, conseguindo ler nada que está escrito olha, aqui. muita gente aqui, a Denise está falando live ótima, Eu o não estou conseguindo Tássio está ler, falando porque live de papo top, eu uma galera cometi a boa com a gente. indecadeza, eu cometi a burrice de usar uma roupa clara. Eu não posso usar roupa clara porque a letrinha daqui é branca. E aí eu não Mas, consigo ler. mas esse bate-papo está Desculpe. maravilhoso, estamos já nos 50 minutinhos, mas eu gostaria de saber também que eu ouvi um latido aí. Aí eu vou Ah, colocar um meu amor. momento fofura aqui, olha só. Ah. São os meus, Homenagem aos são os telespectadores que meus, estão aí na sua casa. são os meus amores, gente. Assim, eu tenho 5 cachorros, existem 12 gatos agregados aqui em casa, assim, que vieram atrás de comida, eu alimento, eles ficaram. 2 cágados, mas a minha paixão são os cachorros e são os filhotinhos que estavam morando aqui, mas já estão indo embora. E é o que, além da arte, é o que a mim traz muita alegria e sobrevivência nessa pandemia. É a contato com esses melhores seres que existem. Porque os melhores seres que existem não são os humanos, são esses serizinhos aí que nos amam incondicionalmente, que nos acolhem, que nos perdoam quando a gente trata mal ou não mal, mas trata com uma maneira mais justa, nos perdoam logo em seguida e tem essas caras gostosas que não dá para resistir, né? São os meus amores. Maravilha. Eu não posso deixar de terminar essa live aqui para falar uma coisa. Você é um cara 100% de alegria. E esse momento para você foi um momento de alegria? Olha só. Comenta pra gente aí. Gente, pelo amor, como não? Campeão do Carnaval Carioca. Gente, eu nunca mudei a foto no meu Facebook. Olha, presta atenção. Essa foi a grande alegria que eu tive esse ano. Né? Foi ver a minha escola de samba sair do grupo especial. Aí, ano passado, tirar segundo lugar. Podia ter vencido, que a gente teve um desfile destruidor, matador, mas infelizmente não. Mas tinha também a Mangueira no passado, ano retrasado, deslumbrante. Não tinha como não premiar a Mangueira em 2019. Mas aí a gente chega esse ano com esse enredo lindo sobre as cantadoras de Itapuã, as ganhadeiras de Itapuã. Foi um desfile arrebatador. Isso aí eu estava saindo, eu estava provando minha fantasia. Eu desfilei com todo o amor que existe dentro do meu coração. Eu fui desfilar no Desfile das Campeãs debaixo de um dilúvio, mas eu estava ia nas portas da pandemia, mas eu estava lá entregue pelo amor. Eu sou apaixonado pelo carnaval, pelo desfile da escola de samba. É o que está mais me martirizando esse ano, além, obviamente, da tristeza pela doença, mas não poder me aglomerar nos meus ensaios de rua. Nossa senhora, não tem. Foi tão bom para mim essa vitória esse ano que eu nunca troquei nem a minha capa do Facebook, nem a minha foto. Eu estou lá de Viradouro e eu falei para todo mundo. Isso aí foi um Tem mais uma destaque da imagem. minha ala da amizade. Eu amo minha segunda família do samba. Então, assim, nossa, não tem nem como descrever a emoção que foi isso. E está sendo até hoje. É uma emoção que a gente não conseguiu ainda superar, ainda estamos, e doido para que tenha essa vacina para a gente poder desfilar de novo. Quem nunca desfilou não sabe a emoção que é, a alegria que é. Você passa 3 horas esperando para entrar na avenida, fica meia hora na avenida, leva mais 3 horas para ir embora para casa, mas esse momento que você viveu ali é um momento que define a sua vida e te dá a razão para você enfrentar o resto do ano todo. Perfeito. Olha só, já estamos aqui 55 minutinhos. Dá uma pena quando está chegando a 1 hora. Menina, e Porque boa, o né, bate-papo está Thiago? fluindo. A gente faz de tudo aqui, né? Para que o entrevistado fique à vontade. Eu organizo essas imagens aqui para despertar aquela Nossa, boa melhor lembrança. live que eu já fiz. E fico muito contente e feliz por você participar. Faltando aí, 6 dias para o meu aniversário. Já é um presente já. Opa, Eu que só estava maravilha! falando, Thiago, é Capricorniano aniversário? Graças a também! Deus. Viva os Graças a Deus. capricornianos! Vamos fazer uma foto aqui. Eu queria partir para as considerações finais agora. Vamos fazer uma foto rapidinho, Vamos. que esse momento aqui
Momento de ouro para mim e para você, né? Que é só história sendo dita aqui. Ó, Claro, querido. pronto. Agora, para aqueles. Acho que deu uma engasgada, né? Peraí. Jorge, me Eu acho que é no escuta? momento que eu escuto. Pronto. Para aqueles Sim, que escuto. sonham em trabalhar com a comunicação, o que que você tem de dica para deixar? Eu não tenho dica, não. Eu tenho é o seguinte: tenha certeza do que você quer. Sim, Não vá fazer isso achando que é mais fácil passar no vestibular, achando que é uma vida de glamour, que você vai estar no meio de artista, que você vai estar no meio de político, que você vai estar no meio de jogador de futebol, ou porque você gosta da parte policial e vai descobrir coisas incríveis do mundo da polícia ou do mundo da política. É uma profissão de abnegação. Eu passei perfeito. metade desses meus 30 anos de carreira sem saber exatamente o que era Natal, Ano Novo, feriado, fim de semana, muitas vezes nem carnaval, a minha escola desfilando, meu coração apertado, eu lá na Sapucaí trabalhando, Uhum. desesperado para estar lá desfilando e não podia, foram vários e vários anos sem poder estar desfilando. Então, assim, tenha certeza que você quer, porque o jornalismo ele é uma paixão. Verdade. Tem gente que diz que é uma cachaça. Pode ser, eu não posso dizer que eu não bebo, então, mas para mim é uma paixão. Você sabe que nem sempre você vai ser bem remunerado, ainda mais agora nessa situação que a gente tem vivido nos últimos anos, nem sempre você vai ter um reconhecimento que você gostaria, porque é uma profissão literalmente mesmo, você tem que matar um leão por dia. Se você trabalha no jornal, aquele furo incrível, esbarrei, Opa, aquele ah, furo incrível que você deu, no dia seguinte já está enrolando gaiola de passarinho, e você já tem que dar outro, tem que dar outro, tem que dar outro. Se você está na internet, então é muito mais rápido. Então é o seguinte, você tem que fazer por amor a você, por amor ao que você gosta de fazer. E a dica que eu posso dar mais prática é essa: leia muito, uhum, porque a sempre. pior coisa que tem é um jornalista mal informado. Você não precisa ser especialista em filosofia, em cinema, mas você não pode ser uma anta, sabe? Não pode. E a gente, eu tenho que me deparado com tanta gente mal informada, com tanta gente sem interesse em se informar. Então é uma condição Perfeito. fundamental para você que quer trabalhar com informação. Você tem que ser uma pessoa bem informada. Então você tem que ler. Você não gosta? Faça disso um exercício. Eu odeio ir para academia, mas você precisa manter os músculos, você precisa manter sua saúde, e é É uma uma necessidade. ginástica, um Então, exercício. só que é da mente, Sim, exercita mental. a sua mente, porque senão você vai ser sempre uma jornalista raso, uma pessoa rasa. Invista em você mesmo, é investimento para você. Olha, eu estou finalizando aqui essa live que é incrível para mim, já é um grande presente, porque eu acompanho você. Eu falei, puxa vida, ele aceitou, graças a Deus. E aqui eu fico lisonjeado, né? Até a minha camisa foi elogiada. Então, Gente, eu estou apaixonado por essa camisa. Ainda bem que é uma live à distância. Se fosse presencial, eu tinha marcado. muito sucesso para você, Jorge. Obrigado, Querido, gratidão total. foi um prazer, foi uma delícia. Dessas lives, assim, fora editoriais que eu faço com os meus convidados, foi o que eu mais gostei de fazer. Eu amei. Muito Obrigado mesmo, você obrigado. foi incrível. Obrigado. E obrigado quem acompanhou também, ou quem vai Sim, acompanhar depois que a live ficar salva. vou ficar salvo Obrigado. aqui Feliz ano todo para vocês. para todo mundo. E lembrando que ela vai ficar salva aqui no GTV e também vai estar no YouTuber, lá no Thiago Comunicador. É só compartilhar e espalhar. Espalhe coisas boas, alegria. Feliz Exatamente. ano novo a todos. Bom ano. Obrigado, hein? Beijo, gente. Obrigado.